Começa agora o programa Parlamento em Ação. Aqui você vai ficar sabendo tudo o que acontece no pequeno e grande expedientes do maior parlamento do país. No pequeno expediente, os deputados têm o tempo regimental de 5 minutos para falar de temas livres de interesse da população do estado de São Paulo. O pequeno expediente acontece de segunda a sexta, das 2h30 da tarde até as 3h30. Você acompanha agora os principais destaques dessa atividade parlamentar. Quero falar hoje de um bairro no extremo da Zona Leste, que tem quase 400 mil habitantes. Estou falando, senhor presidente, do Itaim Paulista. Itaim Paulista é um bairro super populoso, naquela região da Zona Leste, na divisa lá com Ferraz de Vasconcelos, Itaquaquecetuba, Guarulhos. Um bairro que carece muito ainda de políticas públicas. E hoje eu quero me ater à questão da saúde, porque o que nós temos visto lá no bairro do Itaim é o governador fechando o pronto-socorro do hospital do Itaim Paulista, que é o Hospital Santa Marcelina. Pois bem, senhor presidente, equipamento de saúde, 16 unidades básicas. Pronto-socorro, que é o Atualpa. Aliás, tem uma expectativa de transformar esse pronto-socorro em uma UPA 2, que também não sabemos quando vai iniciar. Está só no projeto. O Hospital Santa Marcelina, do Itaim Paulista, como já falei. Para cada habitante existe apenas um leito hospitalar, senhor presidente. A recomendação da Organização Mundial de Saúde é de 2,5 leitos hospitalares. Índice de mortalidade infantil, 3 vezes maior que, por exemplo, o bairro de Pinheiros. Orçamento da subprefeitura não chega a R$100, enquanto para o bairro de Pinheiros, é quase o dobro. E eu estou falando de Pinheiros, não que eu ache ruim que seja o dobro para Pinheiros. Eu gostaria que fosse o dobro para todos os bairros da cidade de São Paulo. Renda mensal, média da população, abaixo de um salário mínimo. Esses dados são da rede Nossa São Paulo. A realidade social dos indicadores diz que há necessidade de que o Itaim Paulista, no Itaim Paulista, seja construído uma UPA, uma unidade de pronto atendimento 3, avançada. E para isso, é preciso que o governador, o prefeito da capital, e a esfera federal também, faça jus a essa necessidade para aquela região do Itaim Paulista. Por isso que, em parceria com o nosso vereador da capital, o vereador Senival Moura, é que nós estamos criando um movimento, senhor presidente, para que juntos possamos construir gestão junto ao governo do estado, junto ao prefeito da capital, junto aos parlamentares, aos conselhos gestores de saúde, toda a população do Itaim Paulista, para que lá seja construído uma UPA 3, porque é necessário para a população, como eu disse no início aqui, de aproximadamente 400 mil habitantes. Então hoje eu quero falar diretamente para você, moradora, morador, munícipe, que mora lá no Itaim Paulista, que tem pouquíssimas opções na rede de saúde pública e que tem muita demanda, mas infelizmente eu já escutei falar que construir uma UPA na Itaim não é prioridade. E por que não é prioridade? Se na cidade de Tiradentes tem, eu acho importante, em Guaianazes tem, muito importante também. Aliás, foi uma luta muito importante para construir a UPA lá, Júlio Tupi. Em São Miguel tem, em Itaquera tem. E por que o Itaim não tem? Não tem porque falta compromisso do governo do estado e do prefeito da capital. Então quero conclamar a população do Itaim Paulista, conclamar as lideranças políticas, as lideranças comunitárias, para que nós possamos, através de um abaixo-assinado, através de reuniões com os secretários, com o governador e com o prefeito, para que nós consigamos aí alcançar a construção de uma unidade de pronto atendimento, uma UPA lá no Itaim Paulista. Por isso eu quero concluir dizendo da importância, parabenizar a população, chamar que todos possam assinar o abaixo-assinado, fazermos atividades, demonstrar necessidade
para que o Itaim Paulista seja contemplado com a unidade de pronto atendimento para atender aquela população que tanto necessita, que tanto precisa e que hoje sofre com os desmandos do governador, fechando o pronto-socorro lá no Hospital Santa Marcelina do Itaim Paulista e não melhorando a questão das unidades básicas e não melhorando também a questão da saúde pública do Itaim Paulista. Nós estamos vivendo um verdadeiro caos no Brasil e no estado de São Paulo em relação ao crescimento da contaminação pelo coronavírus. Senhor presidente, são várias cidades no estado de São Paulo em lockdown, várias cidades com toque de recolher, Araraquara, Ibitinga, Itápolis, São Bernardo do Campo, cidades, Apiaí, Ribeira, são várias, senhor presidente. Inclusive nós temos aqui vários pedidos, né, de municípios para aprovação de projetos de calamidade pública, de emergência. É uma situação gravíssima. Com a nova cepa do coronavírus, a contaminação tem aumentado, ela é mais ágil e mais fatal, inclusive. E ela atinge também os jovens. É uma situação caótica a que nós estamos vivendo no estado de São Paulo. E, senhor presidente, eu quero ainda aqui dar um dado importante. Todos os dias eu estou vindo à tribuna para dizer o seguinte: olha, até agora nós tivemos só na rede estadual de ensino 917 casos de contaminação, depois que as aulas presenciais tiveram seu início há uma semana atrás. 917 casos. Na verdade, já um pouco antes, na semana anterior, com o planejamento presencial dos professores. Isso afetando 482 escolas. Estou falando aqui só da rede estadual, não entrei nas redes municipais, nem na rede particular. É de uma irresponsabilidade criminosa o que a Secretaria da Educação está fazendo, o que o governo Dória está fazendo, com essa determinação de abertura das escolas, com volta às aulas presenciais. Nós estamos tendo um aumento da contaminação, senhor presidente. As nossas escolas estão degradadas, sucateadas, sem estrutura alguma. Hoje pela manhã eu fui na escola estadual Joana Abraão, da diretoria Sul 1, uma escola que fica no bairro de Americanópolis, na região do Jardim Mira. Senhor presidente, lá não tem energia elétrica, chove dentro da escola, a escola fica inundada quando tem chuva, a escola tem problemas estruturais, senhor presidente, e é nessa escola que o Rocieli Weintraub está querendo que haja aula presencial. Eu trouxe umas fotos aqui, eu fiz um vídeo, documentei, senhor presidente, quero mostrar a situação da escola. Não tem energia elétrica nessa escola, deputado Freitas, lá da nossa região, Zona Sul, há uma semana, sem energia elétrica, a escola. Enfim, tem salas desativadas, a sala de informática está desativada. Isso aqui é uma parte da escola, escola estadual. Escola estadual Joana Abraão, diretoria Sul 1, bairro de Americanópolis. Olha aí o refeitório da escola, olha a situação do refeitório da escola Joana Abraão, escola estadual, a escola do Rocieli Weintraub, a escola do Dória, do PSDB, que ainda é parte do refeitório da escola. Então, como eu disse, tem sala de aula desativada, que está inundando, a sala de informática está desativada, né? As janelas enferrujadas, não há mínima ventilação e arejamento. É grave, se não tem energia elétrica, a geladeira não funciona, o freezer não funciona, logo, né, a oferta de uma merenda escolar está prejudicada. E a situação é tão grave que os próprios pais não estão enviando seus filhos para a escola. Ontem, só 11 crianças foram na parte da manhã, porque não dá, né? E na tarde, acho que 2 ou 3 alunos. E hoje também, no momento que eu passei, eu quase não vi alunos dentro da escola. Foi mais ou menos essa quantidade de alunos. Fui informado pela comunidade escolar. Então é isso, senhor presidente, que eu quero mostrar de novo as fotos, por favor, Machado, só mais uma rodada aqui com as fotos. Então é essa escola que
o Estado, que o Rocieli Weintraub quer esconder da população, da imprensa, da opinião pública, quando ele solta um comunicado, aquele comunicado que eu já denunciei aqui, impedindo que nós parlamentares possamos visitar as escolas. Né? O deputado tem que visitar a escola, fazer diligência, é uma obrigação, está na Constituição. Aquele comunicado é inconstitucional. Eu entrei sim, tentaram me impedir. Eu entrei, senhor presidente, fiz as fotografias, fiz vídeos, conversei com a comunidade escolar sobre a situação. E é isso, para nós não é possível a volta às aulas, porque não há condições estruturais, né, nem internas e nem externas, senhor presidente. Então, eu queria fazer aqui essa denúncia grave. Estou acionando novamente a FDE, a Secretaria de Educação, para que seja feita uma reforma estrutural da escola Joana Abraão, que eu já pedi há muito tempo atrás. É uma escola que eu conheço, já fui lá várias vezes, e a situação nunca se alterou, senhor presidente. A escola sempre foi sucateada e degradada porque a FDE não faz a reforma estrutural da escola Joana Abraão. Então, eu gostaria, senhor presidente, concluindo, que cópias do meu pronunciamento fossem enviadas imediatamente ao secretário estadual de Educação, ao presidente da FDE e ao Ministério Público Estadual, para que seja feita a reforma imediata da escola Joana Abraão. Também tenho visitado escolas públicas, Janás, tenho compartilhado, e durante toda essa semana tenho sido barrada devido a esse comunicado inconstitucional. Primeiro que ele não é nem um parecer da Secretaria de Educação, né? É um comunicado da Secretaria-Geral de Recursos Humanos, o que denuncia a grave situação de assédio moral que estão os diretores não concursados, os trabalhadores da escola pública que não têm estabilidade, que não são servidores. Por quê? Eu sinto, Janásio, toda vez que a gente vai numa escola e que um diretor não efetivo, não concursado, recebe a gente constrangido, de cabeça baixa, dizendo que não pode deixar a gente entrar, ele está com medo de perder o seu emprego, está com medo de perder o seu trabalho, está com medo de sofrer sanção. É esse tipo de coisa que a gente está vivendo no estado de São Paulo. Diretores, professores, merendeiras, servidores da faxina, toda a comunidade escolar, jogada numa escola pública construída majoritariamente nos anos 60, 70, reproduzindo toda a lógica da ditadura militar, reproduzindo presídios, sem ventilação, sem área para convivência, para lazer, sem alegria. Agora também se torna risco da sua vida, e o trabalhador da educação que está ali na linha de frente também se sente coagido a deixar a gente ver a realidade da escola pública, porque ele não é um efetivo. Mais um ponto para a gente lutar intransigentemente pelos servidores públicos e pela sua estabilidade. Porque só com estabilidade, os diretores de escola pública não teriam medo de conversar e de mostrar a realidade, porque a gente não está inventando, as suas fotos mostram isso. Eu também colecionei outras dezenas de fotos, mostram isso, que a escola pública do estado de São Paulo não foi preparada para receber famílias e crianças nesse momento. Nesse momento, que a gente não pode mentir, é o auge da crise da pandemia no estado de São Paulo. O estado de São Paulo bate agora o seu recorde de internações, bate agora o seu recorde de mortes diárias, bate agora o seu recorde de contaminação. A gente estava discutindo aqui a situação de Araraquara e de Campinas. Araraquara já há algum tempo bateu 100% de leitos ocupados, está numa situação dramática que não consegue mais receber novos pacientes, tem que transferir para outras cidades. Tem um número elevado de pessoas com a nova cepa do coronavírus. Pediu o decreto de calamidade pública à Assembleia Legislativa, o projeto está aqui parado. Depois Campinas, que é uma região metropolitana importante do estado, cujos hospitais atendem dezenas de cidades pequenas no entorno, também atingiu 100% de ocupação. Depois desses pedidos, a gente foi olhar na lista de protocolos da Assembleia Legislativa e se contabiliza 54 pedidos de municípios diferentes de decreto de calamidade pública por conta da Covid. Isso representa 8% do estado. Hoje,
nós temos 8% do estado cujos prefeitos pedem socorro, cujos prefeitos dizem: não existe mais condições na saúde de atender os doentes. E a Assembleia tem que responder. Eu acho que a nossa obrigação e a nossa tarefa prioritária agora é dar uma resposta para esses doentes, para esses familiares, para esses populares e para esses prefeitos que pedem ajuda do governo do estado de São Paulo. E para isso a gente vai precisar encarar o problema de frente, porque o pior ainda está por vir. O pior ainda está por vir. Se o estado de São Paulo continuar ignorando a situação calamitosa da doença e do seu avanço no estado, a gente pode virar Manaus em muito pouco tempo. Por isso é preciso defender sim o distanciamento social enquanto a vacina não chega. Defender sim a vacina para todas as pessoas de forma mais rápida possível. E defender um plano econômico, com linha de créditos para os comerciantes, para os produtores rurais e um auxílio emergencial do estado de São Paulo. Ontem o governador João Dória anunciou o Bolsa Auxílio, que em síntese é a soma da quantia de R$100 ao auxílio-desemprego que já existia como política no estado de São Paulo, que só vai atingir novos desempregados. Toda a massa de desempregados, dos empobrecidos do ano passado, ficará de fora dessa nova política. R$100 já é alguma coisa, mas é completamente insuficiente. A gente precisa de uma política de auxílio econômico a todos os vulneráveis do estado de São Paulo, com urgência. E é isso que a gente tem que se debruçar aqui na Assembleia Legislativa no próximo período, e é isso que o nosso mandato está debruçado agora. Estamos nessa tribuna hoje, inicialmente, para falar do aumento de impostos na transmissão de veículos de segunda mão, chamados veículos usados. Mas antes, gostaríamos de denunciar a intenção do Estado em lockdown. O governo do Estado de São Paulo já assumiu que tomou posicionamentos errados, já assumiu que não foram positivas as medidas adotadas, confundiu uma série de conceitos, que não é o caso de comentar, e agora caminha largos passos para outro equivocado erro, que é fechar o estado de São Paulo. Eu lamento, para mim, uma desmoralização técnica diante desta infeliz pandemia. Mas o que nos traz hoje aqui é o aumento de 207% de ICMS, que provoca uma reação violenta no setor automotivo. A pergunta que eu sempre faço, ensinada pelo meu querido pai, é: o que está por trás disso, né? Qual é o interesse que eles têm com estas medidas? Então, os empresários e lojistas de veículos participaram nesta terça-feira, dia 23, de mais um protesto contra o aumento de ICMS no estado de São Paulo. Os registros ocorreram em São José do Rio Preto, Bauru, Baixada Santista, entre outros municípios do interior. Foram manifestações e passeatas que vêm ocorrendo com frequência nas capitais, inclusive aqui em São Paulo. E até o momento, diversos protestos organizados por distribuidoras e revendedoras foram registrados desde janeiro. Mais uma medida antipática, mais uma medida negativa e nefasta contra a economia do estado de São Paulo. Vocês vão ver quanto movimenta esse setor e quanto que nós vamos perder. Então está aí, ó, algumas manchetes, porque a elevação da alíquota sobre transferência de carros de segunda mão faz parte daquele famigerado pacote das maldades, aprovado, infelizmente, aqui nessa casa. Para os carros novos, a alíquota de ICMS cobrada na venda vai passar dos 12% para os 13,3% e depois para 14,5%. Para carros usados, no entanto, o percentual de ICMS a ser cobrado nas vendas de veículos usados por lojistas passará de 1,8% para 5,53%. Um aumento de 207%. Você vai ver o que vai acontecer na prática. Por exemplo, um carro usado que custa R$40 mil anteriormente, pagava 720 de ICMS, né, com aquela alíquota de 1,8%. Com o aumento agora para 5,53%, ele vai pagar 2.212. E aí nós vamos fazendo a conta. Um veículo que custava 60 mil, de 1.080 vai para 3.318. Ou seja, é uma quebra no setor. Catastrófica medida que vai
gerar desemprego, vai gerar fechamento de loja, vai gerar aumento de impostos para o consumidor final e, no final, vai prejudicar o comércio de carros usados. Vamos lá. O Sindialto, que engloba as revendedoras, afirmou que fez uma reunião ontem com os membros do governo para discutir o aumento, porém, é lógico, não obteve retorno nenhum e não prevê esse recuo. É a fome arrecadatória do governo do Estado. Segundo o Sindialto, apenas 20% dos automóveis vendidos no Estado emitem nota fiscal, o que acaba por taxar apenas uma pequena parte do mercado. É o tiro no pé do governador. Sabe por quê? Porque vai aumentar a informalidade, vai aumentar a não tributação. Eu não vou declarar, eu vou novamente fazer negócios escondidos. É burra, a medida não faz sentido. Os lojistas calculam que já houve uma queda de 12% na revenda, que pode chegar a 30% nas próximas semanas de março ou mais. Este aumento de 207% na alíquota do ICMS inviabiliza o mercado formal, ameaçando o fechamento das empresas, compromete empregos e ainda onera o preço dos carros aos consumidores. Tudo isso no meio de uma pandemia que ainda assola a economia do Brasil. Precisamos unir forças, juntos somos mais fortes, para fazer uma pressão política, para ver se pelo menos dessa maneira o senhor governador recua na questão dos alimentos e dos genéricos, e na alta do ICMS no setor automotivo, que está sendo devastadora. Eu termino a minha fala concitando a todos para nos unirmos contra esse aumento de impostos e contra uma série de outras medidas arbitrárias que estão sendo tomadas pelo senhor governador contra a população do estado de São Paulo. Eu venho aqui hoje na tribuna para falar sobre um assunto muito importante, que é um projeto que eu protocolei há pouco tempo atrás, que é o projeto de expansão do ensino em tempo integral, do ensino integral no estado de São Paulo. Diversas evidências ao redor do Brasil de estados que já avançaram, que estão à frente do estado de São Paulo nessa prioridade da expansão do ensino integral, têm colhido resultados bastante interessantes que vale a pena falar um pouquinho para vocês. Em primeiro lugar, o ensino integral, ele é um ensino em que os alunos têm no mínimo 7 horas de aula todos os dias. Então ele é um modelo diferente daquele que a gente chegou a ver em alguns momentos nos últimos anos, em que o aluno tinha aula de manhã e à tarde ia jogar vôlei, futebol, enfim, na escola. O modelo de ensino integral não é isso. É um modelo em que todos os alunos têm aulas curriculares mesmo, durante o período de no mínimo 7 horas, de 7 a 9 horas, que vai em linha com o que a maior parte dos países do mundo que levam a sério a educação fazem, né? Nessa escola, né, na escola integral, né, o que acontece? Os professores eles têm um contrato de trabalho só com uma escola, de 40 horas semanais, e isso é muito benéfico, porque além de terem salários melhores, eles também têm condições melhores de trabalho, uma vez que não tem que ficar indo de um lado para o outro para ir dar aula. Então todos os professores usam os 30% do tempo deles de preparação de aula para de fato prepararem aulas. Isso é muito importante, uma vez que esses 30% de carga horária de preparação de aulas muitas vezes não é cumprido, porque os professores têm que ir de uma escola para outra, cruzar a cidade, enfim, e acabam não conseguindo preparar suas aulas. E o terceiro ponto, porque existe um envolvimento maior dos professores com a comunidade escolar. Ao invés de dar aula em várias escolas, em que o professor mal consegue lembrar o nome dos seus alunos e conhecer os pais e tudo mais, no modelo de escola integral é muito interessante que os professores passam a conhecer mais, se envolver mais com a comunidade escolar e, portanto, trabalhar visando os melhores resultados de aprendizagem para fazer com que aquela escola seja uma escola boa, uma escola referência. Então, um senso de comunidade muito maior nessas escolas. Do lado dos alunos, existem diversos motivos pelos quais os alunos passam a ter um resultado melhor. Eles têm uma carga horária que envolvem matérias que também vão ser muito importantes para o futuro deles e que a escola, no período só matinal ou vespertino ou noturno, não consegue. Por exemplo, o ensino de projeto de vida, que é algo que é muito importante. Todos os alunos têm que se perguntar o que querem fazer no longo prazo, o que querem fazer como carreira, como chegar até lá. E isso é um trabalho que passa a ser feito dentro das escolas, na escola integral, né? Então, a gente vê que os diversos
estados que já avançaram, como por exemplo, eu tive a oportunidade, muita gente vai falar, pô, mas custa mais caro, não tem dinheiro para fazer escola em tempo integral. Não é verdade, eu tive a oportunidade em 2016 de trabalhar como consultor no Espírito Santo, no estado do Espírito Santo, e lá a gente fez uma série de iniciativas que buscavam melhorar a qualidade do gasto público para que com o dinheiro que passava a ser mais bem utilizado, né, fosse realocado e para priorizar a expansão das escolas em tempo integral, que lá naquele estado é conhecido como Escola Viva. Então é um programa super bem sucedido. E no estado de Pernambuco, que foi o primeiro estado que colocou esse projeto para valer, em 2008, quais foram os resultados que foram observados? Né? Redução de 90% da evasão escolar. Então, todos os alunos de tempo integral, a cada 10 alunos que normalmente sairiam, abandonariam a escola, né, 9 deixaram de abandonar. Então, isso é uma redução brutal no número de evasão escolar e um resultado excelente, completamente fora da curva em relação aos outros modelos de ensino no Brasil. A reprovação foi 40% menor. A escola passa a ter mais sentido na vida dos alunos e, portanto, né, possibilita e faz com que eles se animem mais para estudar, eles são mais instigados a estudar mais e a entender, a se prepararem para o futuro, entendendo as matérias e por aí vai. Então, a reprovação caiu em 40%. Isso impacta também na defasagem idade série, que é quando um aluno reprova 2 anos ou mais. Então, existiu uma redução enorme também nesse número de defasagem idade série, de 60%. E também vale a pena falar aqui para vocês que em 10 anos o estado de Pernambuco subiu 19 posições no ranking da educação, que antes estava lá embaixo, né, nos últimos estados do Brasil, e que hoje ocupa o 3º lugar, melhor estado na educação, no ensino médio. Nosso projeto visa um plano para expandir o ensino médio, o ensino em tempo integral, tanto para o ensino médio quanto para o ensino fundamental, até 2040. Nós, através desse projeto, queremos que pelo menos 80% das escolas do estado de São Paulo sejam integral e pelo menos 60% dos alunos tenham acesso ao ensino integral, priorizando, obviamente, aqueles alunos que vêm numa situação maior de vulnerabilidade. Hoje a gente vai votar a urgência desse projeto e eu queria pedir para todos os colegas que estão assistindo nos seus gabinetes, para todos os que vão estar aqui logo mais, para votarem a favor da urgência desse projeto, para que na semana que vem a gente possa de fato votar esse projeto que é tão importante para a educação de São Paulo. Uma educação boa nada mais é do que uma educação com escolas boas. E escolas boas são escolas que têm boas aulas, com um currículo, com matérias que de fato estão ligadas à realidade dos jovens e que os preparam para o futuro e com um tempo maior de aulas. E é isso que a gente visa fazer através desse projeto. Obrigado, presidente. Conto com o apoio de todos os colegas deputados. O que me traz a essa tribuna nessa tarde é justamente falar um pouco sobre a região metropolitana de São José do Rio Preto. Um assunto que está sendo debatido no Noroeste Paulista, e um assunto que está sendo debatido há muitos e muitos anos, e eu acho que está chegando o momento dessa casa analisar um projeto vindo do governador, ou não vindo do governador, porque ele pode muito bem estar aí aproveitando o nosso projeto, que foi protocolado nessa casa no dia 5/8 de 2019, o projeto 5719, que nós fizemos aqui um projeto de lei complementar, o qual diz no seu artigo 1º, fica criada a região metropolitana de São José do Rio Preto, comunidade regional do território do Estado de São Paulo, nos termos do artigo 25 do inciso 3 da Constituição Federal e dos artigos 152 e 158 da Constituição Estadual e da Lei Complementar número 760, de 1 de agosto de 1994. E aí ele vai deixando todo um critério para a região metropolitana, uma região que, no mínimo, pode se agregar e ser participante comum mais de 35 municípios. Uma coisa que nós já estamos fazendo aqui, né, nessa casa. A primeira
região metropolitana, que nós tivemos nessa casa a votação, foi justamente a da Baixada Santista, né? A região metropolitana da Baixada Santista, que foi em 1996. Depois vieram a região metropolitana de São Paulo, depois veio a região metropolitana do Vale do Paraíba, a região metropolitana de Sorocaba, a aglomeração urbana de Jundiaí, a região metropolitana de Campinas, a aglomeração urbana de Piracicaba, a região metropolitana de Ribeirão Preto e a aglomeração urbana de Franca. Parte dessas, só 2 delas, nós não fizemos parte da votação nessa casa de uma importante lei. E o que nós pretendemos? Nós pretendemos justamente trazer mais dignidade à população. Nós sabemos que, quando falamos de região metropolitana de São José do Rio Preto, nós falamos de um assunto que nós estamos aí debatendo desde 2000. 2000, quando eu fui vereador na cidade de Mirassol, a gente debatia a melhoria da Washington Luiz, a melhoria da questão de fazermos alças nas laterais da Washington Luiz, a terceira faixa, muro de contenção, segurança, equipamentos melhores para a população, porque rapidamente você sai de Rio Preto e em poucos quilômetros você está em Mirassol, você está em Cedral, você está em Badi, você está em Guapiaçu. Então, uma região metropolitana você faz com que todo o aglomerado ali de cidades passam a se beneficiar e a discutir regionalmente posição como agora, no Covid, né? Rio Preto acaba absorvendo a demanda de todas as cidades praticamente ao entorno ali. Então, o que define? Define que quais são os benefícios conseguindo aprovar uma lei nesse teor. A região metropolitana tem por objetivo promover o planejamento regional para o desenvolvimento socioeconômico e a melhoria da qualidade de vida, a cooperação entre diferentes níveis de governo mediante a descentralização, articulação, integração de seus órgãos e entidades da administração direta e indireta com atuação na região, visando ao máximo o aproveitamento dos recursos públicos a ela destinados. Também temos o item 3º, a utilização racional do território, dos recursos naturais, culturais e a proteção do meio ambiente, mediante o controle da implantação dos empreendimentos públicos e privados na região. A integração do planejamento e da execução das funções públicas de interesse comum aos entes públicos atuantes na região e a redução da desigualdade regional. Então, nosso projeto está tramitando, depende desta casa de levá-lo à frente e agradecer sim pela discussão que está acontecendo na região. Estivemos lá com o secretário Vignoli a semana passada, que falou um pouco sobre esse assunto, mas queremos deixar o nosso projeto aí, 57/2019, para apreciação dessa casa. Podemos sim votar, como temos feito aqui vários projetos, onde se somam as forças de todas as bancadas, de todos os deputados, e se colocam a posição favorável à população. E a população da região de São José do Rio Preto espera dessa casa nada mais, nada menos que nós venhamos votar esse projeto o mais rápido possível e começarmos a estabelecer critérios para uma vida melhor em prol dessa população. Vem essa tribuna para falar dos desmandos, né, ou da falta de política pública dos governos municipal e estadual. Hoje me refiro a um conjunto habitacional que foi recentemente entregue, né, construído pela Prefeitura de São Paulo, através da Coab, pela Caixa Econômica Federal e por a empresa empreiteira, e que as pessoas, as famílias, cerca de 600 a 700 unidades construídas lá, recém-entregado para as famílias que precisavam ou precisam, né, morar com segurança jurídica e segurança geológica, estão hoje vivenciando um problema muito sério, que é a insegurança
de ter a demolição, de ter o desmoronamento do risco geológico passado naquela região. Então, é lá no Itaim Paulista, lá na Vila Curuçá, onde foi construído e entregues aproximadamente 650 a 700 unidades habitacionais, e que as famílias, num jogo de empurra da Coab, da Prefeitura, da Caixa Econômica, não sabem a quem recorrer. Porque eu já liguei para o presidente da Coab e ele disse que não é com ele. Não é com ele que resolve, que é com a subprefeitura. A subprefeitura disse que não é com ela e que tem que ver, a Caixa tem que se manifestar. Enfim, os moradores não sabem a quem recorrer, porque vivem numa situação de insegurança, com medo de acontecer o desmoronamento dos seus apartamentos. Pediria à nossa assessoria técnica que apresentasse o vídeo que foi veiculado hoje na televisão. O medo dos moradores é que essas rachaduras tenham alguma relação com um outro problema que eles perceberam logo que se mudaram para cá no ano passado. É esse barranco que vem cedendo a cada chuva e que fica bem nos fundos do prédio onde apareceram as trincas. O conjunto foi construído por meio de um convênio entre a Prefeitura, o Governo do Estado e o Federal. O síndico diz que uma engenheira da construtora esteve no prédio 2 dias depois das rachaduras aparecerem. O Bom Dia São Paulo mostrou uma reportagem no Residencial Osório no início de janeiro, logo depois que grande parte do barranco caiu pela 3ª vez, assustando os moradores. Cada pedaço de terra que vai embora diminui a distância entre o prédio e o ribeirão da Água Vermelha. Em outubro, a Defesa Civil fez um relatório que confirmou que a área é de risco, mas não considerou haver perigo iminente para os prédios. Mas considerou novamente que os prédios estão seguros. Num e-mail enviado no dia 4 deste mês para o síndico do Osório C, a Prefeitura diz que está aguardando a subprefeitura do Itaim Paulista decretar emergência para poder licitar a obra, também de forma emergencial. Enquanto não arrumarem aquele córrego ali, as margens do córrego, a gente não vai ficar tranquilo. Ninguém vai ficar tranquilo. Os moradores não vão ficar tranquilos. Pois bem, senhor presidente, imagina as famílias, essas 600, 700 famílias que saíram de áreas de risco e foram para esses apartamentos lá, que foram construídos pela Coab, pela Caixa Econômica, pela Prefeitura e pelo Governo do Estado, nessa parceria, hoje estão vivendo, infelizmente, o mesmo problema. Então, eu já pedi reunião com o subprefeito do Itaim Paulista, demorou para marcar a reunião, não marcou, fiquei sabendo, inclusive, que deverá ser substituído, deverá ser trocado o subprefeito lá, mas o fato é, se liga na Coab, ela fala que não é com ela. Se liga na subprefeitura, vamos ver se dá para decretar área de situação emergencial. O fato é que as pessoas não podem continuar morando nessas condições. Ou seja, clamo aqui ao prefeito da cidade de São Paulo, ao governador do estado, ao subprefeito, ao presidente da Coab, à Caixa Econômica Federal, para que resolva o problema. De nada adianta ficar um empurra para um, outro empurra para outro, e na verdade quem está sendo prejudicado são as famílias que lá tinham e têm a esperança de resolver o seu problema de moradia, e na verdade eles passam, é um drama. A reportagem mostra que ela está compactada, mas mostra que famílias não conseguem dormir, porque elas vivem nessa insegurança, essa incerteza, se vai ser feita essa obra emergencial para sanar esse problema vez por todas. Então eu quero reafirmar aqui meu compromisso com essas famílias, dizer que nós estamos na defesa e na luta para que eles consigam resolver esse problema, porque eles não querem sair de lá. Foi difícil conquistar essa moradia, portanto é preciso que a prefeitura ou alguém responsável por essa obra, pela necessidade dela, resolva esse problema uma vez por todas. Quero começar a falar sobre esse assunto que rodou essa semana na rede social, foi colocado um post dizendo que o governador Dória proporia a redução de 20% nos salários dos servidores públicos por 6 meses. A proposta incluía ativos, aposentados e pensionistas, e que o projeto estaria para votação aqui na Assembleia Legislativa. Acho que todos os deputados devem ter recebido esse post. Esse é um fake news, que não é verdade. A gente abria, quem teve a curiosidade de abrir, apareceu o Tiririca, falando, enganei abestado. Não sei se vocês viram isso aí. Então, mas muita gente fez uma cópia ou seja, printou esse post e repassou só o print.
E as pessoas ficaram apavoradas. Então a rede social ela é boa, mas tem hora que ela atrapalha. Porque ela espalha fake news e acaba trazendo grande preocupação para as pessoas. A gente sabe da maldade do governador Dória, mas nesse caso aqui, só para acalmar todos, é fake news, tá bom? Então, não há nada aqui na Assembleia e não procede essa informação. Alguns deputados já falaram, não poderia deixar de falar. Hoje aí, o deputado, ou melhor, o governador Dória lançou aí o toque de restrição entre 23 horas e 5 horas em todo o estado, de 26 de fevereiro a 14 de março. Eu não entendo, eu não sei se o governador ele faz de propósito para encher o saco, ou se de repente falta um pouco de visão estratégica, visão política, visão humanista até para as pessoas aqui no estado de São Paulo. Eu não sei o que nós estamos sofrendo na mão desse governador. Eu sei que algumas atitudes dele beiram o ridículo. Essa é uma dessas atitudes. Quer dizer que da meia-noite, ou melhor, das 11 da noite às 5 da manhã, nós teremos os vírus na rua agindo. Então vamos recolher a PM, vamos recolher os bombeiros, vamos recolher os ônibus, porque esses homens e mulheres também estão sujeitos ao vírus. Ou seja, nós vemos que isso aqui é uma ação simplesmente para encher o saco da população. Eu queria até aproveitar nesse momento e pedir ao governador Dória, já que ele tomou essa atitude, que ele acabe de uma vez então com os bailes, os malditos pancadões que ocorrem em todo o estado. Que deixe a PM agir nos pancadões e botar para quebrar em cima desses vagabundos que ficam a noite toda tocando música alta, aterrorizando as pessoas que estão dormindo e incomodando as pessoas idosas, trabalhadores. Isso ele não deixa. Quando teve lá no Paraisópolis, ele pôs a PM em volta, não deixava a PM agir. Pôs a PM para fazer segurança de pancadão ainda. Então, governador Dória, eu não sei quais são as suas intenções. Eu sei que para mim, o senhor já deu, já basta, basta. Eu acho que já está na hora do senhor sair do governo de São Paulo. Como eu disse anteriormente, no meu entendimento, o senhor está precisando de um apoio, diria até psicológico, porque as atitudes do senhor, se não beiram o ridículo, beiram simplesmente a situação do incrível, porque o senhor tem tomado atitudes que não são atitudes normais, e essa é uma delas. Faça o bem para o estado de São Paulo, peça para sair, peça para sair. O senhor já deu o que tinha que dar, porque o povo de São Paulo não aguenta mais, o agronegócio não aguenta mais, o comércio não aguenta mais, a indústria não aguenta mais, o cidadão de São Paulo não aguenta mais essas atitudes ridículas e maldosas que têm sido tomadas pelo governador contra o cidadão de São Paulo. Então eu acho que está na hora de nós aqui na Assembleia tomarmos uma atitude drástica. Nós já entramos com um pedido de impeachment, vamos entrar novamente, porque não tem mais condição de aguentar esse governador. É uma situação que está afundando o estado de São Paulo. Nós estivemos em várias fiscalizações e vimos as falcatruas, os absurdos que aconteceram durante a pandemia. E, infelizmente, eles continuam acontecendo, porque o povo de São Paulo quer crescer, o povo de São Paulo quer trabalhar e não pode simplesmente, porque Sua Alteza Imperial, sacerdotal, magistral, chamado megalomaníaco, governador Dória não deixa, simplesmente ele não deixa. Eu não quero, não quero e não quero. É assim que está sendo. Parece aquelas crianças birrentas. É isso que tem sido feito em São Paulo. Enquanto isso, lá na Avivá, os problemas continuam, a violência a todo vapor, os hospitais sem recursos, as escolas abandonadas, os professores ganhando uma porcaria de um salário, os médicos, enfermeiros, policiais, o serviço público abandonado, a polícia engessada e o senhor querendo proibir a população de sair da meia-noite às 5, não querer trabalhar, dizendo que o vírus só ataca nesse horário. Governador, faça um favor para o estado de São Paulo e peça para sair. Eu queria resgatar um histórico recente, até para que as pessoas compreendam o importante debate que vai se estabelecer nesta casa, muito provavelmente na semana que vem. Na verdade, os estudos, os diálogos internos já começaram, mas, vamos dizer assim, de maneira formal, oficial, pública, esse debate provavelmente ocorrerá na semana que vem. Não sei se os senhores vão recordar, mas assim que se iniciou a pandemia e os trabalhos presenciais foram suspensos na casa e se estabeleceram os trabalhos virtuais, esta Assembleia precisou se debruçar sobre 3 grandes projetos.
um projeto em que se declarava calamidade pública no estado de São Paulo, um projeto que decretava calamidade pública na capital, e um terceiro projeto que nós falamos, nós apelidamos de maneira, vamos dizer assim, pouco formal, de um projeto guarda-chuva, que admitia que os outros municípios ao lado da capital, os demais municípios, pudessem mandar aqui para casa o seu decreto de calamidade pública, que naquele momento seriam recepcionados de maneira praticamente automática. Quem resgatar os debates que foram feitos, as manifestações na CCJ, vai recordar que eu votei contra a calamidade pública no Estado, votei contra a calamidade pública na capital e votei favoravelmente a esse decreto, que a gente apelidou de guarda-chuva, para permitir que os prefeitos dos vários municípios enviassem os seus respectivos decretos, declarando calamidade pública nas suas cidades, e essa declaração seria automaticamente recepcionada aqui pela Casa. Por que votei contra o decreto estadual? Votei contra a calamidade pública estadual e a calamidade pública da capital. Porque entendi que os projetos eram amplos demais, que os projetos davam muita força, muita liberdade para o governador e para o prefeito, que os projetos, da maneira como redigidos, permitiam, inclusive, afastar a lei de responsabilidade fiscal para aquisição de outros bens que não aqueles relacionados ao enfrentamento da calamidade. Então, votei não com convicção, fui muito atacada naquele momento, muita gente disse que eu estava desmerecendo a doença, isso não é verdade. Desde o princípio, tenho uma postura bastante responsável com relação à doença. Mas muita gente me atacou, disse que eu estava contra o povo, contra a calamidade. E, olhando para trás, eu estou convicta de que votei corretamente. Houve excessos, houve abusos, houve o afastamento da lei de responsabilidade fiscal onde não deveria ter havido. Dinheiros significativos foram gastos em áreas de menor importância, mas isso é tema para reflexão ao longo do tempo aí, quiçá, na história. Por que eu estou resgatando esse histórico? Porque todos os diplomas legislativos referentes à calamidade pública eram e são expressos com relação à data do dia 31 de dezembro de 2020. Ou seja, a calamidade pública foi reconhecida para o ano passado. Até há diplomas prevendo medidas restritivas, concorde-se ou não com elas, eu não concordo, mas também é tema para um outro debate. Até há diplomas tratando de medidas restritivas depois de dezembro, do dia 31 de dezembro de 2020. Mas não há fundamentação jurídica, não há fundamentação legal para calamidade pública no ano de 2021. Não veio nenhum projeto com esse sentido aqui para casa. O que está acontecendo? Aqueles prefeitos que decretaram lá atrás a calamidade pública, de acordo com o projeto aprovado aqui, e enviaram automaticamente e foram contemplados com o reconhecimento da calamidade, estão enviando pedidos de renovação da calamidade pública nos seus municípios. Na condição de membro da CCJ, recebi 5 solicitações para fins de relatório, mas também tenho analisado, ou pelo menos verificado, pleitos referentes a outras tantas cidades. E o que une estes pleitos é o entendimento, por parte dos prefeitos solicitantes, de que essa tal renovação seria algo automático. Então, os prefeitos apresentam os decretos anteriores, o decreto atual, muitos juntam várias notícias de jornal, juntam as decisões do governador de colocar na fase vermelha, na fase laranja, na fase amarela, juntam decisões próprias dos prefeitos solicitantes de decretar lockdown, e com fulcro nisso, que é o nada, data vênia,
pedem para renovar o estado de calamidade pública. E para que as pessoas compreendam a gravidade disso, quando esta casa reconhece a calamidade, o gestor do executivo, seja de qual esfera, pode fazer compras sem observar os rigores da lei de responsabilidade fiscal, que é uma grande conquista de todos nós. Então, eu estou aqui explicando, com a melhor das intenções, que aquele prefeito ou prefeita que quiser pedir a renovação da sua calamidade vai ter que mandar mais documentos, além das notícias de jornal que estão anexando aos autos. Porque ele decreta lockdown e diz que, com base no lockdown que ele decretou, ele não quer observar a lei de responsabilidade fiscal. O governador nunca se sabe em que fase vai colocar, por mais que a gente estude os critérios, né? Não encontramos racionalidade nessas tais decisões do governador, com todo respeito, não encontramos. O governador decide mudar de fase a depender da maneira como ele acorda, e o prefeito aproveita essa situação e pede para não observar a lei de responsabilidade fiscal. Então, para os feitos em que eu vou apresentar parecer, já estou antecipando. Quero que os prefeitos apresentem documentação a evidenciar quanto receberam da União, quanto receberam do Tesouro Estadual. Porque eu tenho levantado esses dados, mas eu quero a documentação do município. Mas quero documentos para saber em que utilizaram esses dinheiros. Abriram leitos, contrataram enfermeiros, contrataram médicos, adquiriram respiradores, medicação. O que fizeram com esses tantos milhões? Ontem o secretário da Saúde foi ouvido aqui na Comissão da Saúde e ele disse com todas as letras que a União passou para o Estado de São Paulo ao todo 5 bilhões de reais. Desses 5 bilhões, 3 bilhões foram transferidos diretamente para os municípios. Não é pouco dinheiro. Então, para pedir estado de calamidade, neste momento, é necessário mostrar quanto recebeu, o que fez com esse dinheiro, e, afinal, quer ficar isento da lei de responsabilidade fiscal para quê? O que está faltando adquirir? Porque tudo que nós passamos no ano passado era para que os gestores preparassem o sistema de saúde. Se não prepararam, algo foi feito errado. Então, esta casa, eu digo isso com respeito aos colegas que não concordam com esse ponto de vista, tem que tomar muito cuidado. Porque é muito fácil lançar uma notícia no jornal, num dia, e 2 dias depois dizer, com base naquela notícia, que foi causada pelo próprio gestor, que precisa da estado de calamidade decretado para não cumprir a lei de responsabilidade fiscal. E se esta casa não olhar com lupa esses pleitos, e amanhã houver desvios, a casa é cúmplice. Nós estamos num momento diferente daquele do início da pandemia. No início da pandemia, nós não sabíamos o que estávamos enfrentando. Nós não sabíamos, o mundo não sabia. Hoje, o momento é outro. A doença é grave, tem que ter cuidado, tem que prevenir. Não é? Distanciamento, máscara, vacinas, análise de quais são os medicamentos para enfrentar os efeitos. Tudo isso, creio que seja indiscutível. Mas o momento é outro. Se lá atrás, muitos colegas me atacaram por ter votado não à calamidade, por esta preocupação que eu tenho, tive e sempre terei, com a lei de responsabilidade fiscal, hoje, todos reconhecem que estamos mais preparados para lidar com essa doença já não tão desconhecida. Naquele momento, muitos colegas me atacaram e eu compreendi que estavam emocionalmente abalados, preocupados, temerosos, e preferiram, vamos dizer assim, abrir essas amarras, dessas leis todas que protegem a coisa pública, para preservar a vida e a saúde. Agora o momento é outro.
Então, eu já antecipo, os feitos que forem distribuídos para o meu gabinete vão, praticamente todos, voltar com cota, solicitando documentação detalhada do uso do dinheiro público e do porquê quer se renovar o estado de calamidade para não cumprir a lei de responsabilidade fiscal. Com isso, não estamos contra a saúde, não estamos com chatices, nem firulas formais. Estamos fazendo o que o Legislativo tem que fazer, fiscalizando o Executivo. E não é só o estadual, é também o municipal, porque essa é nossa competência no que concerne a decretação do estado de calamidade pública. Programa Parlamento em Ação vai para o intervalo e volta já. Não saia daí. Estamos de volta com o programa Parlamento em Ação. Você acompanha agora os principais destaques dessa atividade parlamentar. Eu subo a essa tribuna com compromisso, não só de falar, mas de dizer que no dia de ontem nós participamos da Jornada Nacional em Defesa da Vida, que prevê a vacinação para todos e todas os brasileiros, que prevê também, e sobretudo, auxílio emergencial, que não pode também ficar restrito só no governo federal, mas aqui no governo do Estado de São Paulo. Tenho claro também que desde que se iniciou essa volta às aulas, sem nenhum, na minha opinião, sem nenhum critério, porque, veja bem, ontem foi o terceiro dia com maior dados de óbitos, né, no Brasil. É difícil entender por que no pior momento essa insistência de volta às aulas presenciais, sem segurança, sem dar para as escolas, né, aquilo que a gente fez enquanto foi o ano passado, não foi agora. Nós, de certa maneira, apresentamos uma pesquisa, nós demonstramos que as escolas não têm segurança para uma volta às aulas neste momento, e sem vacina, muito menos ainda. Nós estamos fazendo uma militância em defesa da vacina e que coloquem os profissionais da educação junto com os policiais na fase 1, né? Porque nós somos, na medida em que estamos isolados, nós estamos isolados, estamos trabalhando remotamente. Na medida em que nós assumimos as salas de aulas, ali a gente lida com aglomerações, nós lidamos com pessoas, né? Alunos oriundos de todo lugar, mas não só o aluno, o trajeto de casa, né, para a escola exige também que nós temos que pegar transporte público. A grande maioria dos professores não tem transporte público. Então, eu considero, sim, sabe, um genocídio. Não adianta o governador, né, falar, olha, eu fui atrás da vacina, tal. Ok, mas daí? E por que é que não garante, pelo menos, a nossa segurança, a segurança dos trabalhadores da educação? Eu acho que qualquer um que vai para a guerra, ele vai com capacete, ele vai com colete, ele vai com armas. Nós não, nós fomos chamados a ir para, enfim, a voltar para as escolas para lutar com vírus que nós não vemos, a gente não vê, não sente, não sabe quem é. Quando você vai para a guerra, você mira, né? Quem é o adversário. Nesse momento, nós não sabemos. Então, hoje, por exemplo, nós temos 1.072 professores infectados pelo coronavírus.
572 escolas e 17 óbitos na nossa categoria. Para não falar dos 1.400 brasileiros e brasileiras que morreram no dia de ontem, e dentre esses brasileiros e brasileiras tinham professores também, trabalhadores em educação. Eu também não posso deixar de falar da injustiça feita com os servidores aposentados, pensionistas. Está na próxima lista, né? Um PL que é o 39, o deputado Gianazzi voltou para as comissões, mas eu coloquei em regime de urgência o PL 39, estou pedindo apoio aqui para os deputados e deputadas, porque foi aprovada uma reforma da Previdência prevendo a alíquota para outros, e também na reforma da Previdência está garantido o direito adquirido, né? Mas parece-me não se respeita o direito adquirido. Então, essa coisa de descontar 600, 700, um coitado que ganha, deputado Alex da Madureira, Alex, que ganha, por exemplo, R$1.000, né? Que ele esteja na faixa de 12%, ele vai ter o desconto de R$120. Quer dizer, é muito. E quem ganhar mais, sobe a faixa, sobe também a alíquota, né? Estou falando dos aposentados e aposentadas. Então, é importante colocar sempre de forma firme isso, né? O passivo atuarial é algo a ser comprovado, é uma projeção, não pode ser colocado de forma real, né? Então, isso precisa ser muito bem estudado. Eu procurei um atuarialista, né? Nós estamos fazendo os estudos, agora nós não podemos fazer uma população idosa que já não tem direito a reajustes, incorporação de gratificações e tantas outras coisas, também terem aí seus salários, né, com fisco. Então, fica aí, meu PL 39 também está na pauta, né? E espero aí contar com os deputados e deputadas e também todos que nos assistem através da TV Alesp, que nos ajudem nessa caminhada também, para que a gente possa, sim, fazer justiça com quem já pagou a aposentadoria. A gente não está nem discutindo quem paga, estamos discutindo quem já pagou a aposentadoria. Um forte abraço, muito obrigada, e sexta-feira nós estaremos na Paulista de forma, claro, simbólica, vou terminar, senhor presidente, simbólica, fazendo a defesa da vida, né, até a Secretaria de Educação. Eu quero mostrar um vídeo, presidente, que é da Força Tática do 40 BPMM Diadema, e depois eu vou falar sobre esse caso e a omissão, tanto do secretário de Segurança Pública, como também do governo do estado. Por favor. Trabalho aqui. Puder passar as fotos, só para que as pessoas possam ver. A Força Tática do 40 BPMM está no porão, né, da unidade de uma companhia, porque perdeu o prédio e agora está lá num porão. E essa é a situação dos policiais. Pois bem, eu fui ao SESI, e aqui quero externar toda a minha admiração e amizade pelo Paulo Scaff, porque eu fui lá pedir para que essa companhia ou outra fosse para o SESI de Diadema. E toda a direção do SESI concordou, e o Paulo Scaff também, e concedeu o prédio. Mas como a Polícia Militar está ligada à Secretaria de Segurança Pública, ele precisa de um ofício do secretário de Segurança Pública para poder aí fazer o contrato de concessão. Faz 3 meses, Gianazzi, 3 meses que eu pedi esse ofício para o general. 3 meses. Pedi para o Carlão Pignatari, líder do governo. Enviei ofício para a Secretaria de Segurança Pública 2 vezes solicitando, e nada. O general não tem coragem de assinar um ofício para o SESI para tirar esses homens e mulheres
do porão. Então, eu acho que o governo vem mostrar o que ele pensa da Polícia Militar. Escravizar nossos policiais militares e, por isso, deixa no porão de uma companhia. Então, eu venho tentando resolver isso de forma diplomática, através de ofícios, pedidos. O SESI já concedeu o local e só falta um ofício da Secretaria de Segurança Pública. Então, eu estarei encaminhando ao Ministério Público, porque aí há uma omissão do nosso secretário quanto à parte de doenças e até salubre dos nossos policiais, no tocante aí às acomodações da administração da Força Tática do 40 BPM. Então eu peço ao presidente que envie essas palavras ao secretário de Segurança Pública e também ao governo. Mas também quero chamar a atenção, porque eu fiz 2 ofícios, um para o Senado e outro para a Câmara dos Deputados, sobre a PEC 186, que vem prejudicar muito, mas muito o funcionalismo público. E também os policiais militares. Então eu enviei uma PEC lá aos deputados federais, os senadores, para tentar sensibilizar e, se não houver condições de não passar essa PEC, pelo menos que venha melhorá-la, para que nossos servidores não percam muitos direitos, como está transcrito naquela PEC. Porque nossos servidores já vêm sofrendo muito, né? Houve aí reformas da Previdência, tanto a nível federal quanto a nível estadual. Houve também o congelamento de direitos e carreiras do funcionalismo público federal e também dos estados, e agora a PEC 186. E venho mais uma vez alertar a Polícia Militar, os policiais militares, sobre essa PEC. E nós temos outra agora lá, Janás, que é a PEC 32, que é da reforma administrativa. Então, são PECs que fogem o trabalho do Legislativo Estadual, porque quem vai tramitar isso é o Legislativo Federal e o Senado, mas cabe a nós, como deputados estaduais, estar solicitando aos deputados federais, peça a sua bancada também, que assim o faça, né, pedindo aos deputados federais e os senadores que tenham um olhar mais carinhoso para com o funcionalismo público. Então, peço também, presidente, que envie ao Senado e à Câmara dos Deputados as minhas palavras. E fica aqui o pedido, mais uma vez, ao secretário de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Envie o ofício para o SESI, solicitando lá o prédio do SESI Diadema, para acomodar a Força Tática do 40 BPM. E estarei aí encaminhando ao Ministério Público toda a documentação, fotos e a omissão do governo do Estado à frente da Secretaria de Segurança Pública. Mas hoje eu vim aqui para falar de outros temas. Primeiro, para agradecer a decisão acertada da VUNESP, que, diante dos protestos dos vestibulandos da região de Ribeirão e Araraquara, anunciou o adiamento do vestibular. São cerca de 1.500 vestibulandos naquela região que a gente sabe que está com 100% de leitos ocupados. Araraquara bateu, nesses últimos 2 meses, mais mortos do que em todo 2020. A cidade está em lockdown e não tinha condições de fazer esses estudantes ficarem na mesma sala de aula para prestar vestibular. Quero também lamentar a notícia da morte de uma criança do 8º ano do ensino fundamental em Campinas. Essa sua escola ainda que não recebeu testagem em massa dos seus colegas e dos seus professores, que continuam reunidos. A gente vai solicitar à Secretaria de Educação, a Secretaria Municipal de Educação também, a estadual e a municipal, testagem dos trabalhadores e dos colegas, e quero aqui me solidarizar a essa família que perdeu uma criança nesse momento
em que a pandemia está completamente fora de controle no estado de São Paulo, governador João Dória brinca com a opinião pública. Também é ele, sinônimo da ironia. Veja, governador João Dória empobreceu a população do estado de São Paulo na medida que avós e avós são responsáveis pela manutenção da grande maioria das famílias e são os maiores cuidadores de crianças no estado de São Paulo. Servidores públicos estaduais tiveram suas aposentadorias e pensões confiscadas. Aproveito aqui para prestar a minha solidariedade e o meu apoio ao PDL 22 do deputado Carlos Gianazzi, que precisa ser votado com urgência. Dória encareceu a cesta básica, diminuindo o poder de compra da população do estado de São Paulo. Encareceu remédios, encareceu insumos hospitalares. Dória cortou recursos da saúde no auge da pandemia. 12% do orçamento das Santas Casas, no momento em que a gente está com a pandemia completamente fora de controle. Aí o Dória marqueteiro vai na imprensa e anuncia o quê? Bolsa Auxílio, ficou confuso no primeiro dia, né, do que se tratava, aumento de R$100 no seguro-desemprego. Não vai recompor o dinheiro que ele tirou de circulação. Sequer vai devolver o poder de compra dessas pessoas que estão sofrendo com os preços na prateleira do mercado. Depois disso, Dória, que de dia vai aos professores e trabalhadores da educação dizer: se aglomerem, façam planejamento escolar, fiquem 6 horas por dia com 10 crianças. De noite ele fala o quê? Não pode sair. Medidas paliativas, claro que é importante evitar a aglomeração em qualquer horário, principalmente de madrugada, festas, é inconcebível nesse momento, mas é infinitamente insuficiente a ação do governo do estado de São Paulo para enfrentar a pandemia. A gente precisa urgentemente de distanciamento social, a gente precisa garantir auxílio emergencial e recurso para as pessoas, a gente precisa devolver as aposentadorias dos servidores públicos, a gente precisa revogar o aumento dos itens da cesta básica no estado de São Paulo para garantir que as pessoas passem com dignidade o duro período que está se aproximando a passos largos, enquanto aqui na Assembleia Legislativa e lá no Palácio do Planalto as pessoas parecem ignorar o alto número de mortes no estado de São Paulo. 95% dos alunos da rede pública terminam a escola sem conhecimento mínimo de matemática. Mais uma notícia triste e, para tal, preparamos uma rápida apresentação sobre o cenário paulista na educação. Está aí, matéria da fonte Edu, um diagnóstico muito negativo da educação no estado de São Paulo. O Sistema de Avaliação do Ensino Básico diz o seguinte: 31% apenas dos alunos atingem o conhecimento esperado em língua portuguesa e apenas 5% atingem o conhecimento mínimo na matemática. Segundo dados nacionais realizados antes da pandemia, eles registraram que 95% dos estudantes terminaram a escola pública no país sem o conhecimento esperado em matemática, ou seja, apenas 1 em cada 20 alunos, isto é, apenas 5% dos jovens do terceiro ano do ensino médio, conseguiam resolver em 2019 problemas usando probabilidade ou teorema de Pitágoras, que aqui entre nós são elementares no estudo da matemática. Se pararmos para pensar, preste atenção, senhor ouvinte da Rede de Comunicação Alesp, sobre um tema importante como a educação, que na quantidade de dias que as escolas já estão fechadas durante a pandemia, não precisa ser muito inteligente para saber que as consequências serão ainda mais graves na educação, sendo que o ensino remoto não funciona para matemática. Em português, por exemplo, uma quantidade menor, 69%, não chega ao nível considerado adequado em língua portuguesa. Os alunos não conseguem identificar num texto
aí a diferença entre a ironia ou uma reportagem. Outros 31% são considerados conhecedores da disciplina, ou seja, menos de 1/3. A tabulação dos resultados do sistema de avaliação do ensino básico foi feito pela plataforma da Fundação Lehman em 2019. Segundo esses especialistas, o problema da educação só deve se agravar após o período da pandemia. A matemática depende muito mais da escola, pois a leitura você pode viver fora do ambiente escolar, mas a matemática não tem jeito. Em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo, o Estadão, o coordenador da Olimpíada Brasileira de Matemática, professor Cláudio Landim, diz que, mesmo entre as escolas de elite, temas como geometria foram retirados da matriz curricular do ano passado, porque não se encontrou uma maneira de ensinar online. Se não tiver o professor presencial ao lado, estimulando, é muito difícil aprender. Geração perdida é o nome que já está se dando a esses alunos 2019, 20, 21 e 22. Escolas fechadas e milhões de estudantes sem estudar no Brasil desde março de 2020, além de uma evasão escolar em massa. Isso tende a gerar um aumento da desigualdade social. O poder público deve ter os cuidados para não punir os jovens educacionalmente, pois é um momento que exige cuidado e moderação para que a gente não perca essa geração. Por fim, as medidas do governador contra o avanço da pandemia são confusas e o toque de restrição ainda mais. Se não, vejamos, o governo do estado de São Paulo anunciou ontem, dia 24 de fevereiro, que o estado estará sobre uma medida chamada toque de restrição. O que é isso? Ela começa a valer na próxima sexta-feira, dia 26, e vai até o dia 14 de março, buscando coibir aglomerações entre as 23 horas e as 5 da manhã. Em uma confusa entrevista coletiva, as autoridades paulistas tentaram explicar o inexplicável, tentaram defender o indefensável, tentaram argumentar o que não tem argumento, como atuações contra pessoas que ferissem as diretrizes do Plano São Paulo. É estranho, muito estranho, implementar a restrição da mobilidade de locomoção em um momento do dia em que ela já é reduzida. Atualmente, todo o comércio já fecha às 22 horas. Não dá para entender essa medida em um horário que as pessoas não estão circulando. Isso só vai causar prejuízo àquele trabalhador que precisa acordar às 4 da manhã, Coronel Meca, e agora vai ter que acordar mais tarde para pegar o transporte mais lotado e se contaminar ainda mais. Não faz sentido, não make sense. Uma medida injusta e sem razão, usando argumentos fundamentados em combater as chamadas festas clandestinas, os pancadões, ok. Então, o trabalhador do bem, a pessoa que trabalha, vai sair prejudicada em decorrência de quem faz as suas festinhas. É uma posição equivocada do governador, na minha humilde opinião, na qual argumenta que a transmissão maior vinha de quem se aglomerava à noite, principalmente em bares e restaurantes. Entretanto, ele desconsidera quem precisa pegar trem, ônibus, metrô e outros meios de transporte para trabalhar e que atende nos comércios durante o dia. As medidas são de desespero. Uma maneira de sinalizar para a população que ações estão sendo tomadas para conter o coronavírus. É uma medida puramente de marketing, de publicidade, sem efeito real. Terminando a minha fala, toque de recolher ou de restrição é uma medida de restrição geral da circulação das pessoas em espaços ou vias públicas, utilizada em situações excepcionais, como, por exemplo, o estado de sítio ou estado de guerra. Até o momento, o decreto que cria o toque de recolher ainda não foi publicado, mas desde já manifestamos a nossa oposição, que somos contrários a esse tipo de ação e que existem medidas mais inteligentes para se conter o problema. Lembrando que, mais uma vez,
As nossas crianças e a educação deve ser a prioridade número 1 e considerada serviço essencial que não pode parar. Juntos somos mais fortes, população de São Paulo, porque somos todos um só. Eu subo essa tribuna, enfim, ouço dizer muitas coisas, mas eu quero dizer que a luta, deputado Castelo Branco, a luta em defesa do funcionalismo público, ela começa conosco também. Aqui não tem dono de pauta. Não tem um PL a mais ou menos. Não estou brigando com o senhor, estou explicando. Talvez eu fale de forma mais... porque eu fico vendo as coisas aqui como se... Eu estou há muitos anos lutando, muitos anos. Até dizem que eu tenho que cair fora, né? Que, enfim, está na hora de largar. Você foi um que foi gritar fora Bebel, Gil. Fica quietinho aí. Mas, nos bons tempos nossos, eu acho bons tempos. E eu nunca tive problema com isso. O que me entristece é ver, deputado Meca, é que às vezes tem um PDL e pode falar do PDL, e eu não posso falar do meu? Isso não é democrático. O meu é o 39, também contra o confisco. E está na lista do que vai ser pautado. Por que eu não posso falar dele? Eu vou falar desse PDL, eu vou fazer o hashtag vote no PDL 39, vou pedir apoio para vocês. É o mesmo conteúdo. Eu não tenho culpa se um foi para a comissão e o meu entrou agora. E eu elegi como prioridade. Eu não estou elegendo outro como prioridade, estou elegendo este como prioridade. Então, eu quero o apoio de vocês também, porque tanto do deputado Carlos Gianazzi, que é o PDL 22, está correndo as comissões, mas por conta daquela coisa que foi feita aqui no plenário, eu não sou culpada disso, mas por isso eu não posso falar do meu, eu tenho que falar do meu. Ele entrará no ponto da pauta, eu vou brigar para entrar, tá certo? E se aprovar claro, se puder pôr o nome dele comigo, que ponha, eu não tenho esse problema comigo. Eu não sou dona das pautas. Todos que queremos falar das pautas, nós vamos falar junto. Por exemplo, questão da vacinação. Vocês defendem a vacinação para, inclusive, os policiais. Eu também defendo. Eu defendo para os profissionais da educação. Acho que tem que ser estendida também para os policiais, porque nós corremos risco. Na medida em que tira o professor do teletrabalho, ele passa para a linha de risco. Tem 1.072 professores, são quase 20 professores mortos em 500, quase 600 escolas. Proliferou de uma semana para cá. Proliferou. E não é porque eu estou fazendo uma propaganda só para brigar. É porque eu entendo o seguinte, então vacine-nos. É só vacinar. Simples assim. Agora me põe na linha de frente, todo soldado vai para a guerra de que forma? Vocês que sabem disso. Vai com capacete, vai com revólver, com todos os armamentos e artilharia que precisa numa guerra. O professor vai para a linha de frente, de peito aberto, sem nada. E com um adversário, o vírus, que ele não enxerga, ele não sabe onde está. Que não é o aluno, que não é o professor. Mas alguém ali está com esse adversário. No ar, nós não sabemos. Por isso a vacinação é necessária. Não tem que discutir dinheiro para outras coisas. Mas compre vacina. Hoje está livre, o governo pode comprar. Não basta dizer eu fui lá para não sei onde, trouxe. Não é isso. Não tem dono da bola, nem é o que eu falei com relação, nem dono de pauta. Tem quem de fato faz acontecer. Essa é a questão que eu gostaria de deixar claro, que lamentavelmente, eu quero dizer que o governo Dória, nesse ponto, está falhando com os policiais, está falando com os professores, nós que estamos aí nessa linha de frente, que nós fizemos ofício juntos, mandamos juntos para o Palácio dos Bandeirantes, para poder pedir vacinação já, imediata, porque somados vocês conosco dá quanto? 800 mil? Isso aí eu acho que poderia, por fases entre nós,
Porque a gente tem a fase dos 60, máxima de 60, depois vem baixando, aí tem as comorbidades, né? Por as fases, dentro da fase, por que não? É uma forma de administrar o uso da vacina, para não ter colidir com a população em geral. É uma forma de gerir, né, um projeto de imunização, por exemplo. Então, eu fico muito preocupada, eu acho que mais preocupada com qualquer coisa, eu estou com a vida. É isso. Né? A cada dia a gente fica sabendo de um que morreu, de um professor que, sabe, muito perto da gente. Eu não quero deixar chegar perto, né? E ver minha categoria totalmente, como é que eu diria, desatendida. Em todos os sentidos nós somos. Não temos salário, né? Não temos previsão de nada. Nada. Estou falando do funcionalismo público. E ainda tem esse confisco, que a PUESP foi pioneira, e eu fui aqui que disse claramente, na reforma da Previdência, haverá um processo de desaposentação. Falaram que eu estava falando mentira. Olha aí. Toda vez que eu falo é mentira. É só analisar os textos que estavam lá. Não tinha outra coisa. Não tinha outra forma de interpretar que não a que foi dita aqui. Mas Inês não está morta para mim. Eu acho que a gente ganha essa briga ainda. Nós vamos ganhar. Né? Eu acho que vai dar inconstitucionalidade, porque isso é inconstitucional. Não é possível. Você tem um passivo atuarial, é uma projeção. Ela não é uma constatação, não é uma coisa... O senhor entende bem disso. Ela não é, de fato, quando a gente faz uma análise projetada é uma coisa, realizada é outra diferente. Então, isso tem campo para a gente ir para o Supremo e ganhar uma ação direta de inconstitucionalidade no que diz respeito aos aposentados, porque sofrem muito, eu sei, eu tenho muito perto de mim, tem muitos aposentados. Eu tenho as duas pontas que eu tenho uma forte encontro. São as crianças e são os aposentados. Eu acho que são, né, aqueles que mais precisam da gente, que mais nos procuram, inclusive, porque nós que temos que lutar, eles lutaram a vida inteira, né? Então, isso é algo que tem que ser considerado, sim, né? E eu acredito que vai ser por via judicial e nós vamos ganhar essa briga. Eu não vejo por onde, né? Eu vejo assim. Outra questão é que eu quero discutir de forma muito aberta, né? Eu não falo as coisas e saio do plenário. Eu, se falar, eu fico no plenário. Não existe quem é oposição de verdade ou de mentira, porque para ser oposição de verdade também não poderia compor com outros partidos para ter um objetivo comum. Eu sou oposição. E se votei no PSDB na mesa, votei porque aqui tem um princípio que é da proporcionalidade. Proporcionalidade que não é ganhou ou perdeu. Todo mundo é eleito por um coeficiente eleitoral e é composto pela proporcionalidade. Partido dos Trabalhadores é o segundo maior partido da casa. Primeiro é o PSL, segundo é o PT. Né? Vocês não compõem porque tem a visão de vocês, né? E nós temos a nossa visão. Então, eu gostaria muito, e não foi vocês que falaram isso, mas que respeitasse a posição, porque na hora que foi fazer a oposição, eu vim aqui e fiz oposição. Eu taquei público. Eu mostrei que eu tinha oposição. Então, você compõe porque eu queria que o regimento fosse justo com a gente. Que tais e tais porcentagens fossem respeitadas na composição da mesa, mas não é. Então, você não pode abrir mão de algo que você conquistou nas urnas. É assim no meu sindicato. Qualquer corrente política que fizer acima de 10% para cima, compõe a diretoria do sindicato. É assim. É assim. Eu convivo com mais de 10, 15 correntes. Né? É bom, é ruim? É bom. Porque te dá a capacidade de entender o outro lado. Senão a gente fica falando só para nós mesmos. Tem que saber
conviver com diversidade, ou então não entre no parlamento. Porque eu vi aqui todo mundo conversar com todo mundo no 529, inclusive eu conversei com todo mundo. Eu não tenho nenhum problema. Sabe por quê? Eu não vou ser cooptada e nem vocês serão cooptados. A gente age estrategicamente num determinado período. Cada um tem a sua forma e a sua tática e sua estratégia de agir. Eu gostaria que o Partido dos Trabalhadores tivesse esse direito também, porque todo mundo exerce seus direitos. Quando chego do Partido do Trabalhador, aponta o dedo. Então, não estou dizendo aqui, mas estou à vontade para ficar fazendo esse debate o tempo todo, porque é um debate que nós vamos enfrentar já já. Coronel Meca, a gente sempre foi muito bem entre nós, eu acho que quero continuar, o Gil vai berrar comigo aqui na coisa, mas não tem problema. Mas tudo bem, nós somos, desta forma, e desta forma nós vamos tocar a vida. Faz parte exatamente da diversidade, tá? Um beijão, muito obrigada e agradeço aí a oportunidade, mais uma vez, senhor presidente. E eu queria, nesta oportunidade, senhor presidente, pedir à população, independentemente de questões ideológicas, de questões partidárias, de concordarem com o gestor A, com o gestor B, de entenderem que se deve abrir ou fechar estabelecimentos, escolas. Nós todos recebemos mensagens, pleitos, e-mails, nos mais diversos sentidos. Muitas vezes, na mesma cidade, alguém escreve pedindo para fazer lockdown 100%. E um outro da mesma cidade escreve dizendo que o fechamento que está sendo determinado, seja pelo prefeito, seja pelo governador, é exagerado, é abusivo, é arbitrário, é criminoso. Em determinadas situações, nós mesmos ficamos em dúvida de qual seja o melhor procedimento, do que seja mais ponderado. Eu tenho tentado trabalhar no sentido de defender posicionamentos ponderados, para conciliar a preservação da vida, da saúde, mas também com as atividades econômicas, educacionais. Então, independentemente das muitas polêmicas que já há em torno desse assunto, eu queria pedir encarecidamente à população que mantenha um comportamento responsável diante da doença. A doença existe, a doença é grave, graças a Deus, nem todas as pessoas que contraem desenvolvem a doença na modalidade grave, mas eu acredito que já agora, com tanto tempo, todos nós conheçamos ou alguém que faleceu, ou alguém que teve seu quadro agravado. Eu mesma fui uma das primeiras a adoecer, não foi uma versão leve da doença. Os números estão sim aumentando. Ontem o próprio ministro da Saúde reconheceu esse aumento numa reunião importantíssima que rotineiramente é feita no Ministério, a gente acompanha no gabinete. Então houve o reconhecimento pelo próprio ministro. O ministro avisou que poderemos ter um mês de março muito difícil, talvez até mais difícil do que o março do ano passado. Então, independentemente das famílias, das pessoas defenderem abrir ou fechar as escolas, abrir ou fechar o comércio, tudo que se pode fazer em termos de prevenção é necessário que cada um de nós faça, para o bem pessoal, para o bem dos familiares, para o bem da coletividade. Vivemos uma situação de muita polêmica, eu sei, eu respeito. Vivemos uma situação de incertezas. Muitas vezes temos uma convicção hoje e vem uma pesquisa ou vem uma situação fática, mostra que aquela convicção não era a mais acertada, mas fato é, a doença é real, a doença existe, a doença é grave e os números estão aumentando. Então, se cada um de nós puder conscientemente, se pudermos conscientemente adotar uma postura responsável, eu penso que ninguém perde com isso.
Porque todos nós queremos a sociedade em funcionamento. Podemos divergir do momento, mas todos nós queremos. Para que este funcionamento possa voltar na sua plenitude, né, um comportamento responsável só faz ajudar. Então, não vejo muito sentido em adotar uma postura de rebeldia, tá? Num momento que nós estamos vendo a sociedade precisa ir por um outro caminho. Com isso, não estou defendendo fechamentos, muito pelo contrário. Entendo que na primeira fase da pandemia, nós efetivamente precisamos, né, adotar posições mais drásticas. Neste momento, não. Não acho que seja necessário nem possível um fechamento maior do que o que já está ocorrendo. Mas o reconhecimento da gravidade da situação é uma necessidade que só vem ao encontro do desejo de que as coisas sejam retomadas o mais rapidamente possível. Minha fala seria, ou é outro, se houver tempo suficiente, mas eu queria aproveitar o ensejo de todos os colegas terem falado sobre a pandemia e acerca da necessidade de atitudes preventivas, de maior vacinação, tudo isso é real, muito importante, mas eu queria novamente cobrar, né, uma cobrança, vamos dizer assim, respeitosa, compreensiva com as dificuldades todas que todos nós enfrentamos, mas cobrar que o Instituto Butantan defenda, né, ou lute pelo soro anti-Covid da mesma maneira que lutou e luta e deve lutar pela vacina anti-Covid. Eu digo isso porque em dezembro, eu não tenho certeza se foi dezembro ou novembro, eu fui visitar o Instituto Butantan, fiquei 6 horas lá dentro, olhei cada cantinho, e nessa visita eu descobri a existência do soro anti-Covid. Eu fiquei encantada. Os técnicos, os cientistas fizeram uma apresentação. Já naquele momento me disseram que tinham feito a mesma apresentação para a Anvisa e que a Anvisa teria solicitado testes com animais. Eu concordei com os cientistas naquele momento de que, haja vista a pandemia, nós deveríamos pensar em pular essa etapa. Não só a pandemia, mas a excelência do trabalho do Butantan com soros e utilizar esse soro no tratamento daqueles doentes que já estavam internados. E nós poderíamos fazer um tratamento-estudo, aplica naquelas pessoas e já avalia os resultados. Isso foi no final do ano passado. Aí eu oficiei o Butantan, a resposta veio, no sentido de que, aparentemente, o andamento era o mesmo de quando da minha visita, mas eu também oficiei a Anvisa. E a Anvisa respondeu, não foi tão recentemente, já tem aí umas 2 semanas, até coloquei nas minhas redes. A Anvisa respondeu que até aquele momento não tinha chegado um pedido formal, oficial, do Instituto Butantan para ter a aprovação da utilização do soro. Então, eu quero dizer que uma coisa é a divergência, se é necessário fazer testes com animais ou não. Outra é o pedido formal. Porque sem o pedido formal, a Anvisa não tem como dar andamento, ainda que seja para negar. Então, eu quero crer que nesse ínterim, esse pleito, essa formalização já tenha ocorrido. Se não ocorreu, fica aqui o pleito, primeiro para o Instituto Butantan e para o governo do Estado, que tem falado pelo Instituto, para que lutem pelo soro anti-Covid. E, em segundo lugar, uma vez chegando o pleito, que a Anvisa avalie, da mesma maneira que várias instâncias de poder têm discutido a utilização de vacinas, sem, vamos dizer assim, todos os requisitos que seriam os convencionais, que avalie autorizar a utilização desse soro. Porque o soro, diferentemente da vacina, ele vai ser aplicado para quem já está doente. Os números estão aumentando, as pessoas estão falecendo. Nós temos um antídoto. Um antídoto feito por um instituto que é referência na América Latina. O antídoto de baixo custo, baixíssimo custo,
Por que não lutar pelo soro anti-Covid, sem nenhum aqui preconceito, mas, na verdade, com orgulho, que é brasileiro? Por que não lutar pelo soro anti-Covid que é brasileiro? A Argentina desenvolveu um soro parecido, já está utilizando em pessoas. Por que não? Então eu fico aqui, na verdade, me perguntando e reiterando esse pleito. Vamos abraçar o soro anti-Covid. O soro anti-Covid cura. Até hoje tem tanta controvérsia sobre existência ou não de cura. Vamos pelo menos testar. Testar nas pessoas que estão internadas, por exemplo, naqueles hospitais de excelência, nos hospitais escola, onde a observância seria mais próxima. Eu não me conformo que em meio a uma pandemia não haja a mesma dedicação, o mesmo empenho para com o soro que existe para com a vacina. Quero deixar claro, não sou contrária a vacinas, eu só gostaria que a atenção fosse a mesma. Eu ouvi atentamente o deputado Coronel Telhada, e quero dizer que eu tenho pleno acordo com a sua preocupação, deputado, com a questão dos trabalhadores da segurança, os policiais civis e militares, os funcionários da Fundação Casa, dos presídios, que merecem uma atenção, merecem ser colocados no grupo prioritário para vacinação em decorrência da atividade deles. E queria lembrar, deputado, também a questão dos trabalhadores da limpeza dos hospitais e dos serviços de saúde. Em geral, pessoas muito humildes, pessoas trabalhadoras, que ganham pouco e trabalham muito, como, aliás, todas as categorias a que o senhor se referiu anteriormente, e que se expõem a um risco muito grande e que são, em geral, esquecidos. Já foram prejudicados na retirada dos seus direitos por esse governo que aí está, são sempre relegados, como em geral são os negros, as mulheres e os pobres nesse país, a um segundo plano, e que merecem estar entre os grupos prioritários para vacinação. Anteontem o Brasil atingiu a marca de 250 mil mortos pela Covid. Ontem, dia 25 mesmo, o país bateu um novo recorde de mortes pela doença em 24 horas. 1.582 pessoas. E apenas no estado de São Paulo, 345 pessoas. Agora são 251.861 pessoas mortas por essa pandemia. Nós levamos um ano para chegar à marca de 250 mil, mas a curva se acelera de uma maneira extremamente preocupante. Leva a crer que, se nenhuma atitude for tomada, até o final de março nós chegaremos à marca dos 300 mil. Eu concordo com a deputada Janaína em relação ao posicionamento ponderado, mas eu devo dizer que a cada dia é mais difícil ser ponderado nessa questão da Covid em relação às atitudes que as nossas autoridades têm ou não têm tomado em relação a isso. Como ficar assistindo a essa situação sem se indignar? Como não se indignar com a falta de vacinação, com a falta de logística adequada para que as pessoas sejam vacinadas rapidamente, sejam imunizadas em relação a essa pandemia? Evidente que a população tem que ter esse compromisso, tem que ter esse comprometimento de evitar sair de casa, de evitar aglomeração, de respeitar o distanciamento social, porque, afinal de contas, é a própria vida que elas têm que proteger. Mas não há como não se indignar com a volta às aulas da maneira como tem sido feita, sem a necessária adequação das escolas. Mais do que isso, transferindo crianças para escolas longe das suas casas, sem que ela tenha acesso a vale transporte para chegar ao ensino. Não é possível imaginar que nós vamos ficar ainda quanto tempo sem vacinação. Semana passada a vacinação foi suspensa porque não havia um horizonte de quando chegariam novas vacinas. Enfim, nossas autoridades estão brincando, senhor presidente, com a vida de seres humanos.
seres humanos paulistas, seres humanos brasileiros que estão morrendo. E numa velocidade, numa média muito maior, quando você considera a relação contaminação, mortes e população do que a maioria dos países. Essa situação não pode continuar. Eu desci hoje, senhor presidente, para o pequeno expediente para cumprimentá-lo, para colocar essa minha indignação com a questão do avanço da doença e também para render uma homenagem ao padre Maurílio Mauritano, a quem eu tive a honra de subscrever um projeto do deputado Enio Tato, conferindo a ele o nome dele ao Hospital Geral de Pedreira. Padre Maurílio Mauritano, que chegou ao Brasil nos anos 60, ele veio da região de Milão, na Itália, foi ordenado aos 27 anos, passou por várias paróquias no estado, no Paraná, na paróquia Santa Rita, na Vila Joanícia, e deixou sempre uma marca expressiva do seu trabalho. Tinha uma orientação baseada nas comunidades eclesiais de base e na Conferência de Puebla, mas tem a memória que merece ser homenageada porque ficou profundamente marcada no pensamento das pessoas, em especial na zona sul da capital. Mais uma vez, o tema que nos traz é um dos mais importantes para o Brasil: educação. O Estado de São Paulo, o Estadão, mais uma vez faz uma brilhante reportagem, desta vez fazendo um levantamento sobre as escolas brasileiras. Vamos então, preparei uma apresentação para que se torne mais didático. Países que são considerados modelos de educação no mundo fecharam as suas escolas por menos tempo durante a pandemia. Em outras palavras, países que têm as melhores escolas do mundo não fecharam as suas escolas ou fecharam-nas por pouco tempo. Se não, vejamos. Segundo matéria do Estadão que eu acabo de mostrar, países que são considerados modelos de educação e com melhores resultados no PISA, o PISA, que é um indicador de avaliação internacional de estudantes, fecharam as escolas por pouco tempo durante a pandemia. Por exemplo, Alemanha, Grã-Bretanha, Dinamarca, Suécia, Singapura, senhores, França, entre outros, ficaram menos de 90 dias com aulas não presenciais. Olha aqui a tabela. O Brasil em 57º lugar. Como sempre, no final da fila, mais uma vergonha. Se não, vejamos. O Brasil sempre esteve entre os últimos colocados no ranking do exame PISA. Ele teve 267 dias de escolas fechadas até o fim de janeiro. Olha, para mim, descabido. A Itália, por exemplo, país que liderou o número de casos de infectados na Europa, fechou as escolas por apenas 92 dias, ou seja, 175 dias a menos que o Brasil. No ranking PISA de educação, a Itália ocupa o 32º lugar, 25 posições à nossa frente. Os dados foram tabulados pela consultoria Vozes da Educação, com apoio da Fundação Lehman, considerando a situação da educação em 21 países de relevância durante a pandemia. Ao cruzarem as informações, na Organização Mundial de Saúde, OMS, sobre o número de casos com o total de dias em que as escolas ficaram abertas, eles concluíram que elas não foram responsáveis pelo aumento das transmissões da doença. Olha só, de acordo com o diretor executivo da Fundação Lehman, temos de comprar brigas maiores antes de pensar em deixar as escolas fechadas. Eu sempre disse isso e advogo e defendo a abertura das escolas há mais de um ano. Um exemplo dos estudos é a França. Olha, ela fechou bares e restaurantes, mas mantém as escolas abertas. Desde o dia 4 de janeiro, não teve aumento do número de casos. Na Grã-Bretanha, na Inglaterra, chamado Reino Unido, apesar das escolas terem sido fechadas em janeiro e fevereiro, em um duro lockdown, o governo britânico anunciou hoje que elas voltarão em março, mais um mês antes de academias, salões de beleza e outros serviços. Ou seja, a escola é um serviço essencial. O estudo também indica que os países que ficaram
menos tempo com a educação fechada. Também tiveram uma reabertura com grande sucesso. Entre os fatores em comum estão uma comunicação com os pais, transparência com a sociedade, monitoramento dos casos de Covid e uma coordenação nacional. No mais, o estudo mostra que países que tiveram sucesso na reabertura das suas escolas promoveram uma comunicação homogênea entre os seus gestores. Aqui, cada governador, cada prefeito, cada gestor faz de um jeito e de uma coisa diferente, querendo aparecer, querendo fazer marketing pessoal, querendo se locupletar politicamente da situação, querendo fazer política sindical, querendo agradar determinadas classes, usando as crianças como fuga, usando as crianças como desculpa. Mesmo países vizinhos, aqui na América do Sul, há exemplos de boa comunicação e integração, onde se colocaram as crianças em primeiro lugar, como acontece no meu querido Chile, dando à comunidade escolar autonomia para decidir sobre a sua reabertura. No Brasil, cada um dos 27 estados da federação tenta fazer o seu plano de reabertura. São Paulo ainda foi um dos primeiros a retomar. Antes dele, Goiás autorizou a entrada e a volta em 25 de janeiro. Outros estados atualmente, com aulas presenciais, como Rio de Janeiro e Paraná, eu colocaria aqui também Santa Catarina, e no Nordeste a maioria das aulas ainda serão apenas remotas. O que, no meu entender, vai causar e já causa grande prejuízo, principalmente às crianças de classes sociais menos favorecidas. É preciso maior engajamento e compromisso do governo e da sociedade com a educação. É preciso entender que aonde a maioria das escolas reabertas são particulares, precisamos focar sem dúvida nas escolas públicas. Isso porque o ensino à distância não funciona para alunos oriundos de comunidades carentes, para alunos que vêm de situação de vulnerabilidade social, que são o nosso maior alvo no Brasil. Já que várias crianças da rede pública, oriundos dessas realidades, sequer têm computador, TV, internet ou um celular de um bom nível acessível. Conclusão: abrir a escola é urgente. As escolas devem ser consideradas serviços essenciais. A escola é o futuro de um país. As crianças devem estar acima de tudo, porque elas são a nossa certeza de um futuro e de um mundo melhor. Que dentro dessa realidade, eu aqui declaro mais uma vez, juntamente com muitos deputados dessa casa, que as escolas devem ser reabertas imediatamente. Ouvindo o discurso tanto da deputada Janaína Pascoal quanto do deputado Gil Diniz a respeito da questão do soro do Instituto Butantan, eu lembro que eu fui, inclusive, com a deputada Janaína Pascoal, no ano passado, em dezembro, pouco antes de encerrarmos aqui os trabalhos, nós vimos pessoalmente esse soro, pudemos ficar lá um bom período de tempo, né, deputada Janaína? A gente ficou lá praticamente manhã toda, invadimos à tarde e pudemos esclarecer uma série de questões e dúvidas. E é um soro realmente que seria muito importante, né, que todos os procedimentos burocráticos relacionados a eles fossem rapidamente, de forma aí bem dinâmica, feitos para que ele possa ser utilizado, né? Nós vimos uma amostra do soro, pelas informações que passaram para nós ali do Instituto Butantan, os responsáveis pelo desenvolvimento desse soro, é um soro que realmente apresentou, né, nos primeiros testes que eles fizeram, resultados muito positivos, e que isso seria muito importante, porque é uma cura, né? Enquanto não temos ainda todo o estoque de vacinas, infelizmente, por uma série de problemas aí, que não vou entrar aqui nessa questão, que demandaria mais um pequeno expediente inteiro aqui para falar sobre isso, mas seria muito importante nesse tratamento das pessoas que hoje estão indo ao hospital e que infelizmente estão morrendo,
né? E a gente vê aí todos os dias nós batendo recordes nesse sentido. Então, fiquei sabendo agora, a deputada Janaína tem sido bastante ativa, veio à tribuna no dia mesmo falar sobre esse soro. Eu acho curioso, deputada Janaína, como a imprensa não deu o devido destaque a isso. O próprio governo também não deu destaque a essa questão, quanto deu para a vacina, né? E por que ainda, pelo que a senhora me passou agora há pouco, né, tem enviado ofícios constantemente ali, eles não deram nem entrada ainda na Anvisa em relação a isso? Porque pelo que nós vimos ali, já estava no estágio avançado. Então, é muito importante, né, se nós temos um governo que se diz aí preocupado com vidas e salvar vidas, por favor, né, dê um olhar mais atento a essa questão e mais celeridade nos procedimentos necessários para que esse soro seja aprovado e a gente possa salvar inúmeras, milhares de vidas aí, enquanto nós não temos o contingente necessário de vacinas aí para serem aplicadas nesse programa. Eu queria aproveitar também para falar a respeito do PL 82 de 2021, que eu pude, junto a diversos outros deputados aí, nós estamos organizando assinaturas, nós já temos aí quase 30 assinaturas em coautoria, inclusive dos deputados presentes aqui, né, do deputado Castelo Branco, deputado Gil Diniz, deputada Janaína Pascoal, já são coautores do projeto, que é justamente para revogar aquele artigo 22 da Lei 17.593, né, que foi aprovado, infelizmente, aqui nesta casa em outubro, e que revoga a possibilidade do governador instituir impostos, aumentar alíquotas de impostos do ICMS por decreto, que é o que ele fez aí através de 10 decretos. Convido a todos os deputados que ainda não assinaram, que foram contra, que são contra esse aumento que está tendo, prejudicando diversos setores, desde o setor da agricultura, dos veículos, da saúde, entre vários outros, construção civil, indústria, enfim, todos esses foram afetados, que no fim acaba afetando o bolso do consumidor, que já está pagando mais caro por itens básicos e essenciais. Está pagando mais caro aí no seu remédio, né? Os próprios hospitais privados, as entidades filantrópicas, as santas casas, né, que adquirem aí uma série de insumos necessários no tratamento de saúde, já estão pagando mais caro devido a esse aumento de alíquota do ICMS. E aí, dentro desse mesmo assunto, o PL está tramitando, nós vamos fazer todo o esforço possível para que ele seja pautado e aprovado nesta casa, contamos com o apoio aí de todos os setores para isso e de diversos deputados, mas eu queria destacar aqui, eu recebi um vídeo de uma live em que participava o secretário Mauro Ricardo, e nesta live ele dizia que havia um grande problema em relação a esse artigo e a revogação desse artigo, né? Já vou finalizar. Existia um grande problema por uma questão da lei de responsabilidade fiscal, porque já estava previsto no orçamento deste ano, que foi aprovado no ano passado, segundo ele, o incremento de arrecadação com esse aumento de ICMS. Só que detalhe, a proposta de lei orçamentária foi enviada para esta casa em setembro. Em setembro. Quando que o projeto foi aprovado? Final de outubro. Ou eles têm bola de cristal, ou eles acham que essa casa é o cartório deles, só vem aqui, carimba e chancela. Então, secretário Mauro Ricardo, gostaria que o senhor explicasse melhor essa tua argumentação, porque não fez sentido a todos nós aqui. Ou o senhor entende que o parlamento é subserviente ao poder executivo, ou houve um engano aí de datas na sua afirmação. Então é isso que eu queria dizer. Muito obrigado a todos. O programa Parlamento em Ação termina aqui. Obrigado pela sua audiência. Até a próxima.